E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre preconceito. Empolgante. Você sabe o que é preconceito? Não, nunca nem vi. Você acha que tem preconceitos? Eu não sei. Hoje eu vou discutir aqui um pouco sobre preconceito, né? Falar um pouquinho o que é e discutir um pouquinho aí e falar sobre alguns preconceitos que a gente tem e às vezes a gente nem acha que é preconceito, né? Bom, para iniciar eu já afirmo tranquilamente que nós todos temos preconceitos, né? Sabia não? Mas antes eu vou explicar o que é preconceito. Basicamente, preconceito é quando a gente vê alguma coisa ou alguma pessoa e a gente define algo nela por algum outro aspecto, né? A gente vê um aspecto, por exemplo, de aparência e classifica essa pessoa, né? Por exemplo, eu vejo uma pessoa ali bem vestida, bem aparentada, né? E aí eu falo, tá bem vestida e tal, essa pessoa deve ser rica, né? Isso é um preconceito, você está avaliando ela pela roupa dela, né? Pela aparência dela, a questão social dela, né? Isso é um preconceito, né? E também eu queria explicar rapidinho por que a gente acaba tendo esses preconceitos, né? Nós seres humanos temos muita necessidade de agrupar coisas e pessoas, né? De classificar, né? E isso nos fez evoluir ao longo da história, né? Através da cultura, guardar informações, né? Através disso que conseguimos guardar que lugares eram perigosos, que animais eram perigosos, que comidas eram boas, quais eram ruins, quais eram venenosos, né? Todo esse agrupamento que a gente faz, né? Que a gente sempre fez há muito tempo, né? Só que, infelizmente, isso tem um lado ruim, né? Ao mesmo tempo que fez a gente chegar até aqui, acumular conhecimento, né? E a gente discriminar o que é perigoso ou não, a gente acaba discriminando algumas coisas sem sentido, né? Como eu disse, o preconceito é você avaliar uma coisa que não tem uma relação com a outra e julgar a partir disso, né? Ué. Como, por exemplo, o preconceito racial. Você define a pessoa pela cor da pele dela, se ela é assim ou assado, né? Como acontece muito, né? Também pela questão do sexo, né? Se é homem, é de tal forma, se é mulher, é diferente, né? Com aquela coisa que não tem como você afirmar que uma pessoa, por ser mulher, ela é mais frágil que o homem, né? São diferentes, né? Cada pessoa é diferente. Essa que é toda a questão. Todos nós somos diferentes. Então, quando a gente separa um grupo específico e diz esse é assim, né? Tem essas características, ao mesmo tempo você está falando que outro não, como no caso do falar que mulheres são mais sentimentais, né? Quando você afirma isso se torna uma coisa muito ali na sociedade, né? Você acaba ignorando que homens também podem ser sentimentais, né? Esse que é o problema, né? Tem esse preconceito que é mais social, né? Tá mais enraizado na sociedade, né? Na sociedade que a gente vive, e tem os preconceitos que nós mesmos criamos, né? Como eu disse, é uma forma que a gente tem de agrupar, né? Para a gente definir o que é bom e o que é ruim. Então acaba que muitas vezes a gente tem experiências ruins, por exemplo, uma menina que sai com os caras e ela alguns garotos, né, e ela tem uma experiência ruim com os que eram mais altos, por exemplo. E ela pode associar isso, consciente ou inconscientemente, como todo homem alto não presta, né? E aí tem as garotas, né, que vão generalizar isso. Homem não presta, porque teve experiências ruins e acaba tendo preconceito com homens em geral, acaba generalizando, né? E tudo isso é preconceito, né? Um preconceito muito comum, que a nossa sociedade tem muito e ninguém se importa muito com relação, por exemplo, a pessoas de academia, né? O cara, aquele estereótipo de academia, o cara que está ali, né, sempre falando, ou a menina que está ali esforçando todo dia e tal, é o hobby da pessoa, ela se sente bem com aquilo, e aí muita gente julga aquela pessoa como uma pessoa infeliz, vazia, né? Não faz nada da vida, né? Uma pessoa, o cara é malhado e tal, então ele é burrão, não tem conhecimento, não tem inteligência, né? O que é um preconceito enorme, né? A pessoa estar praticando atividade física e tal, o hobby dele e tal, não em nada tem a ver com a capacidade intelectual dele, né? Ou essa é uma pessoa vazia, né? Isso é um preconceito, né? Acaba virando uma coisa estereotipada pela sociedade, né? Igual, por exemplo, crianças, né? Na escola e tal, o menino chega mais quietinho, usa óculos, é um nerd, né? Nossa, ele é um inteligente, né? Isso são estereótipos físicos, né? De aparência, né? Que a gente tem muito esse preconceito, né?
Também tem preconceito de todas as formas, né? Com pessoas religiosas, com os ateus, né? Que com os religiosos há muito aquela questão assim, ele é alienado, só fica na igreja, né? O pessoal que é mais participante da igreja, né? E com o pessoal que é ateu, ele é pecador, né? Não presta. Então todos nós temos alguns desses preconceitos, né? Falar, por exemplo, toda festa, que é uma coisa até que eu vejo, festa de rico é ruim, boa é festa de pobre, né? A gente tem na sociedade esse tipo de preconceito. E é interessante a gente tentar não ir por eles, né? Pelo nosso pré-julgamento, né? A gente julgar uma pessoa ou alguma coisa, né? Por aquilo que a sociedade nos põe, né? Ou às vezes nos impõe, ou pelas nossas experiências, né? Porque cada pessoa é diferente em todos os aspectos, né? Isso é uma coisa que eu pontuo muito. Todos nós somos diferentes, mas merecemos respeito por igual, né? Todos na questão subjetiva, mesmo aquelas pessoas que estejam no mesmo classe social, mesma raça, né, no mesmo sexo, não quer dizer que essas pessoas são iguais. Ela tem uma subjetividade, os gostos são diferentes, né? É verdade. Mas é interessante todos da área de saúde, né, principalmente para psicólogo, ter essa visão mais aberta com relação ao preconceito. Porque primeiro você conseguir superar o seu preconceito, você tem que admitir que tem. Né? Acho que essa é a coisa mais difícil que eu vejo em algumas pessoas. Não admite que tem preconceito, né? Então não consegue ver o problema. Né? Algumas pessoas conseguem ver preconceito em situações que são mais divulgadas pela sociedade, como racial, por exemplo, né? Mas não conseguem ver outros preconceitos que são prejudiciais também, né? É difícil a gente comparar o que é pior e o que não é, né? Até num outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão que é um pouco mais polêmica. Mas preconceitos em geral a gente tem, a gente supera admitindo eles, né? E é bem importante principalmente para os psicólogos, né? Por exemplo, a atitude de empatia, você abre mão dos seus preconceitos, né? Dos seus conceitos de vida para poder ouvir a outra pessoa, né? Então, nesse momento a gente tem que abrir mão de tudo aquilo que a gente acredita e ouvir, concentrar na fala da pessoa. Porque se eu tenho um preconceito que eu acho que tal classe social, por exemplo, sofre mais ou sofre menos, se uma pessoa, por exemplo, vamos pegar assim que é um preconceito meu que rico sofre menos. Aí eu estou atendendo uma pessoa que é dessa classe social e aí ela está falando do sofrimento dela. Se eu ficar com isso na minha cabeça que rico não sofre, como é que eu vou ouvir a dor dela? Né? Então, por isso que na empatia, né, na atitude empática, a gente tem que abrir mão dos nossos preconceitos. A gente até tem algumas coisas, né? Acho muito difícil alguém não ter nenhum tipo de preconceito, né? Mas é um processo aí que a gente consegue ir melhorando a cada dia e diminuindo bem isso, né? Que é o mais importante. Agora eu entendi! Então, basicamente, o preconceito é o quê? Você julgar, né, alguma coisa ou uma pessoa por outra característica que não tem a ver diretamente com aquela primeira, né? Eu achar que a pessoa é inteligente ou não por causa da cor do cabelo, né? Então tem aquele negócio da loira burra, né? O que a cor do cabelo tem a ver com a capacidade intelectual ou o conhecimento dessa pessoa, né? Absolutamente nada, né? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho de preconceito aí só para falar o que é, problematizar um pouquinho, mas eu vou fazer um outro vídeo problematizando mais essa questão aí, entrando uma questão um pouco mais polêmica, mas vou deixar isso para um próximo vídeo, né? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, né? O canal aí tá voltando, né? Depois de uma paradinha, um tempinho aí, vamos voltar aí, tentar fazer vídeo toda semana, todo domingo aí, de tardinha, de noite aí, soltar um vídeo novo toda semana, no domingo, né? Bom, se gostou desse vídeo, deixa o like. Se quiser mais conteúdo aí de psicologia, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!